Olá, pessoalzinho. Olá, pessoalzinho, bom dia. Já está valendo, estamos gravando aí nossa aula. Lembrando mais uma vez que essa aula está disponível no nosso canal, Hernani Coelho, e também no site da escola. Precisando de mim, vocês têm o número 8164-8181, manda mensagem, fale o que for. Aí, a brincadeira agora é a seguinte, ó. Quero lembrá-los que semana que vem é a nossa prova, né? E a matéria da prova vai ser estatística. Estatística foi a primeira matéria que a gente teve, foi lá na aula mesmo, em sala ainda. Nós fizemos exercício do livro, nós tiramos dúvidas, mas hoje eu mando para vocês, daqui a pouquinho, uma listinha de exercícios de estatística para vocês brincarem um pouquinho. Aí na aula nossa de segunda-feira, vamos tirar dúvida dessa lista, preparar vocês para essa provinha, certo? Bom, nós começamos na aula passada a falar uma coisa bem legal sobre estatística, lembrar o que é estatística. A primeira coisa que você tem que lembrar é a coleta de dados. Coleta de dados. Coletou o dado, beleza. Depois que você coleta os dados, a próxima coisa, e para mim uma das mais importantes, é você determinar esses dados como sendo qualitativos ou quantitativos. Quantitativos. O que é isso? Qualitativo é quando ele expressa algo que você, através de uma palavra, de um nome. Quer um exemplo de qualitativo? Um like, lá no seu Instagram. Quando alguém vai lá, clica lá um like lá, ó, ele deu um dado qualitativo para você. Ele gostou, disse só isso, gostou. Tá, você pode juntar isso tudo depois e virar um número, mas ele é um dado qualitativo. E o que é um dado quantitativo? É aquele dado que é uma informação através de um número. Por exemplo, alguém vira para você e fala, dá uma nota de 0 a 10. Pronto, você vai dar um dado quantitativo que representa um número. Aqui no ensino médio, a gente trabalha mais com dados quantitativos. Né? Na faculdade também a gente trabalha, mas na faculdade também a gente tem um enfoque nos dados qualitativos também. Ótimo. Depois que você pegou os dados, e agora nós vamos estudar os quantitativos. Depois que você pegou esses dados quantitativos, você tem que colocar eles em rol. O que significa colocar ele em rol, colocar ele em ordem? É você pegar todos esses dados e colocar numa ordem ou crescente ou decrescente. Bom, eu normalmente coloco em ordem crescente. Depois que você colocou esses dados em ordem crescente, você vai descobrir uma coisa muito importante, chamado de moda. Moda é o termo que mais aparece. Ah, professor, é um termo? Não, é os termos. Pode ser um ou pode ser vários. Uma moda são os termos daquela sequência que mais aparece. Ah, professor, e se todo mundo tiver a mesma quantidade? Aí a gente fala que ele é amodal. Quer dizer, a partícula de negativa, né? Não moda, quer dizer que ele não tem moda. Ah, então, por exemplo, faz de conta que o número aparece duas vezes, o outro dois, 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 dois. Pronto, não tem moda, não tem o termo que mais aparece. Tá, depois que você fez a moda, você vai descobrir um negócio chamado de mediana. Como é que você acha a mediana? Mediana vem da palavra médio, mediana, ponto médio. Mediana é o número que está no meio. Ah, entendi. Eu vou pegar os dados, que são quantitativos, vou colocá-los todos em ordem crescente, vou ver o que mais aparece para descobrir a moda. Quando eu for lá nos meus dados, eu vou ver qual desses dados está no meio. Aquele que estiver no meio, exatamente no meio, recebe o nome de mediano. Aí alguém levanta e fala, professor, e se eu tiver mais de um dado? Ah, legal. Se você tiver mais de um dado no meio, aí eu tenho uma quantidade de termos pares. Deixa eu te mostrar. Imagine que eu tenho essa sequência aqui, ó. Essa. Deixa eu botar. Então tá. Eu peguei, fiz uma coleta de dados, peguei os dados, coloquei em ordem crescente.
2, 3, 3, 3, 4, 6 e 1. Bom, primeira coisa, eu já descobri a moda. O número que mais aparece é o 3. Isso, a moda é o 3. Agora eu vou achar a mediana. Como que eu faço? Tá vendo a quantidade de termos aqui? A quantidade de termos aqui são 7. 7 é um número ímpar. Se 7 é um número ímpar, eu tenho com certeza alguém que está no meio. Ó. Vai juntando aqui, ó. O 7 está aqui. Ó. Como é que eu acho o 7? Como é que eu sei que termo é esse? É só você pegar 7 e dividir por 2. Se eu dividir 7 por 2, não dá 3,5? 3,5 é só arredondar para mais, é o quarto termo. Então, essa aqui é a minha mediana. Então, esse não tem que calcular nada, é chegar e falar, mediana é 3. Se eu pedisse para você a mediana e eu te desse uma sequência de termos, ótimo. 3, 2, 2, 4, 3, 2. Ele me dá essa sequência de termos. Então, olha que massa, ó, até o som melhorou, né? Quando fecha tudo, o som fica melhor. Então, vocês vão desculpando o barulho aí, que a casa está funcionando aqui ainda. Né? Você pegou essa sequência aqui. Pega essa sequência e coloca ela em ordem, em rol. Isso vai ser 2, 2, 2. O 3, 3. 4, 4. 7. E aí, hein? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vejo o termo que mais aparece. O termo que mais aparece é o 2. Essa é a moda. Ótimo. Só que acontece que a quantidade de termos aqui é um número par. Se a quantidade de termos é um número par, e eu peço para você achar a mediana, você vai pegar os termos que estão no meio. No caso, são 2 termos que estão no meio. Ó. 2 termos. Como é que você faz para achar a mediana quando eu tenho 2 termos? Você pega os 2, soma os 2 e divide por 2. Ele vai valer 2,5. Ah, por que disso? Então, ó, guardou, porque isso aí está na sua prova. Como é que eu acho a mediana? Se for ímpar, é o do meio. Se for par, a quantidade de termos, pega os 2 do meio. Soma os 2 e divide por 2. Beleza? Ó, na prova vai ter isso tudo, hein? Eu vou montar uma questão e vou tirando as questões desse texto que eu vou montar para você. Ótimo. Depois que você fez isso, até aqui beleza, né? Vou dar uma apagadinha aqui. Vamos. Vamos lá. Vai. Depois que você coletou todos os dados, achou a moda, achou a mediana, nós vamos calcular uma coisinha muito importante chamada de médias. Quem são essas médias? Nós temos média aritmética, média geométrica, média ponderada, média harmônica e a média quadrática, que está lá no seu livro. Lembra disso? Como é que você calcula cada uma dessas médias? A primeira é a chamada média aritmética. Média aritmética. Você vai pegar seu caderno e vai acompanhar, porque tudo isso tem no seu caderno. Como é que você acha a média aritmética? Muito fácil. Você soma os termos e divide pela quantidade de termos que você tem. Aritmética. Vai lembrar do seu ano passado, quando você estudou um negócio chamado progressão aritmética. Se a pessoa te contou que progressão aritmética, você ia sempre somando uma razão. Média aritmética, eu vou somando os termos e tirando a raiz deles. Ótimo, média aritmética. Tem uma média muito legal chamada de média ponderada. Como é que você acha a média ponderada? Você vai pegar cada termo, ó, chamei termo de X. Você vai chamar cada termo, vou dar só a cor aqui. Você vai pegar um termo e multiplicar exatamente pelo seu peso. Aí você vai pegar o termo 2 e multiplicar pelo peso 2. E aí vai até você pegar o termo N
e multiplicar pelo peso N, dividido pela soma dos pesos. Peso 1 mais peso 2, até chegar no seu peso N. Então, ó, a média ponderada, ela é legal quando tem um peso, quando um termo aparece mais do que o outro, quando tem uma quantidade diferente de termos, a gente usa a média ponderada. Em linhas gerais, as duas parecem bastante, a média aritmética e a média ponderada. Tá? A média geométrica. Ó, média geométrica. Ela é massa. Lembra quando você estudou na progressão aritmética, não era PA, não era somar? Você estudou PG, que era multiplicar. Então, a média geométrica é o produto dos N termos até N e a raiz enésima desse produto. Ótimo. Importante? Legal. Ela também te fornece uma informação bem massa, que também está na sua prova. Existe uma média que vale a pena de eu lembrar você aqui, que é a média harmônica. Como é que você calcula a média harmônica? Muito fácil. Você pega a quantidade de termos que ele tem, quantidade de termos, e faz a razão da soma dos inversos. Entendeu nada, né? Então você vai fazer assim, ó. 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre x3 até chegar 1 sobre xn. Então, a brincadeira agora é a seguinte. Você vai pegar cada termo, número de termos, dividido pela soma dos inversos de cada um. Essa média recebe o nome de média harmônica. Harmônica. Muito útil, muito importante. Tem lá no seu livro também, ele vai falar isso. Normalmente, a gente não pede uma média harmônica de muitos números, não. Deixa eu ver aqui se apareceu alguma perguntinha. Normalmente não aparece uma média harmônica de muitos números, não. Talvez ele faz de 2, 3. Na sua prova, vão ter as 4 médias. Normalmente, as 4 médias. Ok? Ótimo. Depois que você acha a média, eu vou tirar aqui, certo? Ó, lembra que isso aqui está no seu caderno. Então não é nada de novo hoje. Só para a gente brincar um pouquinho, eu vou te dar um exemplo. Imagine que 3 amigos estão passeando e cada um diz um número aleatoriamente. Então, um fala o número 8, o outro fala o número 7, o outro fala o número 7. Aí eu viro para você e peço o seguinte. Então tá, vamos brincar? Só para a gente praticar um pouquinho. Como é que eu acho a média harmônica, aritmética, geométrica e ponderada de cada um? Tá, rapidão, ó. A média aritmética, fácil. 8 mais 7 dividido por 2. São 3 termos. Aí vai ficar 7, 7 dá 14. 14 e 8 dá 22. 22 sobre 7. Sobre 3, perdão. Aí foi de propósito que eu deixei isso aqui para acontecer um detalhe legal. Na hora da prova, você precisa dividir? Não, porque isso aqui também daria uma divisão periódica. Mas você precisa dividir? Não. Deixa em forma de fração. Você só vai dividir se nas alternativas que você tiver alguma constando o número dividido. Mas normalmente, deixa em forma de fração, fica mais fácil para você fazer. Se eu pedisse para você a média ponderada, ia ficar o quê? 8 vezes 1, porque o 8 aparece uma vez. Mais 7 vezes 2, porque o 7 aparece 2 vezes. Sabe o que vai dar a mesma coisa? Dividido por 1 mais 2. Seria as suas variações. Ótimo. Isso aqui vai dar 22 sobre 3. Deu a mesma coisa. Por isso que eu falo de peso, né? O número 7 tem um peso 2, que ele aparece 2 vezes, e o 8 tem peso 1. Se eu pedisse para você a média geométrica, você ia fazer para mim a raiz cúbica
cúbica, porque eu tenho três termos. Do produto dos três. Agora, essa conta eu não vou fazer não, tá? Isso aí vai ser. E a média ponderada? Ótimo. Vai ser 3 dividido por quem? 1 sobre 8 mais 1 sobre 7 mais 1 sobre 7. Ah, tá. Eu vou resolver isso aqui separadamente, tá? Eu vou ficar assim. Olha que doido. 3, 1 sobre 8. 1 sobre 7 mais 1 sobre 7 vai virar 2 sobre 7. Então, a média ponderada é 3. Pode tirar o mínimo entre 7 e 8? Isso. Como eles são primos entre si, lembra que o nome primos entre si? Primos são números que possuem como divisores ele mesmo e o 1 só. Mas primos entre si são dois números que têm em comum os divisores ele, o número 1 só. Por exemplo, quais são os divisores de 8? 1, 2, 4 e 8. Por isso que 8 não é primo, ele tem 4 divisores. 7 é primo? Não, porque o 7 só tem 1 e 7. 7 é primo, 8 não é. Mas quando eu tiver dois números que o único comum entre eles é 1, eu os chamo de primo entre si. Qual que é a vantagem de ter primos entre si? O mínimo deles é só multiplicar os dois. Aqui, ó. 7 vezes 8 vai dar 56. Ah, tá. Olha, fazendo bobagem aqui. Ó, o mínimo aqui vai ser 56. 56 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 1 dá 7. Mais 56 dividido por 7 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Ótimo. Então vai ficar a média ponderada. Mais uma vez eu vou te pedir desculpa, porque está tudo fechado aqui em casa. Aí o barulho fica muito mais alto, vocês escutam tudo, né? Pois é. Então, aqui vai ficar 23 sobre 56. Certo? Divisão, ó. Portanto, a média ponderada vai ser conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 3 vezes 6, 18 vai 1, 15, 168. Ó, 3 vezes 6, 18 vai 1. 15 mais 1, 16 sobre 23. Então, o que eu quero que você entenda aqui? O que eu quero que você dê essa revisadinha para a gente lembrar para a sua prova? Tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer para não errar continha, porque isso é básico, né? Básico. Errar continha, principalmente na média ponderada, que tem que tirar mínimo, tem que inverter fração, e aí vai embora. Beleza? Alguém, até aqui, alguém tem alguma coisa que ele quer perguntar? Bom, até agora, nada, né? Oi? A última é média harmônica. Isso, idiota. Desconcentrei aqui por causa do barulho e escrevi errado. Obrigado. Média harmônica. Valeu. É que o barulho aqui desconcentra a gente. Valeu pelo... Bom, acabei de achar a média harmônica. Beleza? Tem ele na sua prova. Alguém levantou. Laura, pode abrir seu microfone. Direto. Eles estão todos liberados. Laura, você levantou a mão aí, mas só abrir o microfone e falar. Tá. Beleza. Teve dúvida, é só perguntar, tá? Foi sem querer. Tudo bem. Sem problemas. Beleza. Depois que você descobriu qual é o termo, quais são as médias e como é que funciona, por exemplo, você vai chegar lá no dia da sua prova, da sua nota, recebe o seu boletim, e no seu boletim tem a média da sala. Quanto foi em média que a sala teve? Faz de conta que a média da sala foi média 7.
E você, obrigatoriamente, tirou uma média 9. Aí alguém para você o seguinte, se a média da sala é 7 e em uma determinada matéria você tirou média 9, significa o quê? Bom, em linhas gerais, que você está acima da média. Ponto. Mas o que é esse acima da média? Quanto é? Fácil. Você ia pegar o valor da sua média, menos o valor da média da sala, certo? Isso vai ter um nome. Quando eu pegar a sua média menos a média da sala, isso recebe um nome. A gente dá a ele o nome de desvio. Desvio é a diferença entre a média geral e a média individual. Ótimo. Acontece que esse desvio ele é muito importante mesmo, porque ele vai dizer quanto ele está saindo, para mais ou para menos. Desculpa a escuridão aí, fechou tudo agora, né? Então, a câmera já não é legal. Mas tem que avisar, né? Senão só assusta aí. Aí, a brincadeira agora é a seguinte. Eu tenho um desvio. Eu vou interpretar esse desvio como uma variação, que pode ser para mais ou pode ser para menos. Não importa. É um desvio. A brincadeira agora é a seguinte. Se eu somar cada desvio, eu vou ter exatamente quanto ele está variando. Agora, imagine que um desvia mais 2 e o outro desvia menos 2. Aí, se eu somar isso, vai dar 0. Aí você fala, professor, não teve desvio. Então, teve desvio. Um foi mais 2, o outro foi menos 2. Então, a gente começou a trabalhar com isso, um negócio muito importante. Criou um índice muito massa, chamado de variância. Variância. Que a gente pode simbolizar a variância só com o nome var de variância, ou a gente pode escrever assim, um sigma elevado ao quadrado. Essa é a nomenclatura que a gente usa. E como é que você calcula essas variâncias? Muito massa. Para você calcular a variância, presta atenção, hein? Na prova eu vou precisar da fórmula, tá? Eu vou precisar que você não esteja com a fórmula, isso é cola, né? Você saiba essa fórmula. Você vai pegar a média aritmética menos cada termo, ou o contrário, tá? Por que eu posso mudar? Por que eu troquei? Porque você vai fazer ao quadrado. Mas, quer dizer, eu estou falando da soma. Da soma. Isso aqui eu falo em desvio, eu trabalho em módulo. Mas a minha fórmula eu vou trabalhar com o quadrado. Mais a média aritmética menos o x2 ao quadrado, até a média aritmética menos o xn ao quadrado. Todos os termos. Isso aqui, dividido pelo número de termos. Então, o que eu estou fazendo? Olha se você entendeu. Quando eu pego a média aritmética menos cada termo e elevo ao quadrado, eu já transformo ele em não negativo. Ou dá 0 ou dá positivo. A variância, ele diz para mim o quanto eu estou variando, o quanto eu estou saindo da minha média. Então, você faz a média aritmética, que a gente já calculou, menos cada termo elevado ao quadrado. Soma tudo e divide por quantos termos tem. Variância é importante? Demais da conta. Demais. Sabe um lugar que a gente usa a variância? Tem um lugar que a gente usa muito legal essa fórmula aqui, quando eu faço investimentos. Imagina que você vai comprar ações. Você vai montar uma carteira de ações. Aí, cada ação dessa vai gerar um mais, um menos, um mais, um menos, um mais. No final, você vai ver quanto você vai ganhar. Você pode ganhar muito ou ganhar menos. Quem vai dizer para você como é que ele foi? Chama-se variância. Você vai calcular a variância para achar uma correlação depois. Professor, eu quero descobrir agora, isso aqui é variância. Só que existe um negocinho chamado de desvio padrão. O que é o desvio padrão? O desvio padrão
Só um segundinho. Desculpa o barulho, é minha filha que não faz silêncio. O desvio padrão é calculado só pela letra sigma. A letra sigma é a raiz quadrada da variância. Olha que doido! Peraí. Sigma ao quadrado, eu dei o nome de variância. Quando eu pegar o quadrado e ele sair e virar uma raiz disso aqui, isso vai ter o nome de desvio padrão. Então, para você chegar no desvio padrão, você precisa achar a variância antes. E como é que eu acho a variância? Eu acho de verdade os desvios. Desvio é a diferença entre a média aritmética e cada um dos termos. Eleva ao quadrado. Por quê? Porque é importante eu não trabalhar com número negativo, senão eles vão se equiparar, um sobe 2, outro desce 2, eu desvio a 0. E aí, pronto, acabou. A importância disso, quando comparação, está também no seu caderno. Quando a gente vai comparar duas informações, é muito importante você entender a história do desvio. Então, eu vou fazer um exemplo, lembrando que isso aqui tudo está no seu caderno, isso foi dado em sala. Eu vou fazer um exemplo numérico para você. Imagine que dois alunos, a Maria e o João. Aí, os dois alunos fizeram uma prova. Fizeram a prova dele com todas as matérias. E eles conseguiram as seguintes notas. A Maria tirou 8 numa prova, 6 na outra, 4 na outra e 2 na outra. O João tirou 5 numa prova, 6 na outra, 6 na outra e 3 na outra. Isso. Os dois tiraram essa mesma nota. Se você somar e achar para mim a média de cada um, fácil. Aqui foi 20 e aqui foi 20. A soma das notas dele. A média da Maria, 20 dividido por 4, deu média 5. A média do João, 20 dividido por 4, também deu média 5. Os dois tiraram a mesma nota e têm a mesma média. A pergunta quem dos dois foi aprovado? Por exemplo, no exercício onde que garante que aprovado será aquele que tiver a menor variação. Menor variância. Menor variação. Menor desvio padrão. Então, vocês têm uma tarefinha para mim. Você vai calcular a variância da Maria e vai calcular a variância do João. Você vai fazer a variância dos dois e vai me mandar essa variância. Vocês vão mandar lá no meu zap, só assim, ó, variância Maria, tanto, variância João, tanto. Combinado? Quero ver quem está prestando atenção e participando. Então, você vai calcular a variância de cada um, usando a formulinha que a gente fez, tanto da Maria quanto do João. Aqui já dá para ver que a variação do João foi menor. A variação da Maria, um 8, um 2, mas eu quero saber em números. Deixa indicado, vai dar a raiz de um número, deixa a raiz dele. Tá ok? Galera, nossa aula está acabando. Eu já fui avisado aqui pelo Zoom que nosso tempo diminuiu. Quero lembrá-los que isso que eu falei que é o que vai estar na sua prova. Peço para você tomar cuidado, pegar seu livro 1, refazer os exercícios do livro 1, dar uma olhadinha nele. Façam a lista que eu vou enviar daqui a pouco para a escola, para que segunda-feira a gente possa estar tirando dúvidas dela. Tá ok? Pessoalzinho, muito obrigado. Um grande beijo para vocês. Bom final de semana. E também, se puder, assistam a aula do segundo C que vai estar disponível no nosso canal. Beleza? Beijos. Feliz Natal a todos e até mais.